Então, Nai, sabe o que eu estava pensando? Tem a pergunta da semana passada foi sobre esse estudo de monitoramento do PNE. Então, foi bem legal. No semestre que vem, eu vou sortear para cada um pegar um, sabe? Das metas, né? Cada um pegar uma das 20 metas. Então, a gente repetiu algumas, mas já tem algumas diferenças. Então, ia ser muito legal se vocês que já fizeram. Lília fez, não fez, Lília, do PNE? Acho que fez. E Ramana também, né? Não, acho que eu só fiz aquela que é falar das 20 metas em geral, separado. Aham, tá. Então, Eu acho que eu fiz essa, professora, do PNE. fez, ficou muito legal. Então, eu animo vocês que fizeram a fazer um videozinho pequenininho, lendo e comentando, a partir do roteirinho que você fez mesmo, entendeu? É muito legal, porque o que elas fizeram, Nai? Pegaram as metas e viram nesse livro que eu separei para vocês, né? O acompanhamento dessas metas. Então, quanto próximo a gente está de atingir as metas, na verdade, não estamos nada, né? De meta nenhuma. E como é que está, entendeu? Como é que essa meta está sendo tratada. Isso é muito legal. Muito, muito legal mesmo. Aí a gente podia fazer um videozinho com as 20 metas. Vamos fazer Sim, ia isso? ficar muito legal, professora, com as reflexões deles, né, sobre as metas. Sim, sim. Então, gente, vamos começar a olhar hoje. Hoje, nosso tema é pesado. A gente hoje vai trabalhar a educação no governo do Bolsonaro. E as notícias não são nada boas. Cada vez tem notícia pior ainda. Negócio impressionante. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu ajeito aqui. Então, o governo Bolsonaro. Tem que deixar aqui um pouquinho as miniaturas. Tá. Então, olha só. Eu queria começar falando um pouco dos antecedentes políticos, né? Para a gente entender um fenômeno curioso que foi muito discutido essa semana, a partir do 7 de setembro, daquela cena, né? Eu considero uma cena que o presidente fez, né? Que tem a ver com o clima de campanha que ele nunca abandonou desde as eleições. Então, a primeira coisa, eu acho que isso é um eixo importante para a gente entender o governo Bolsonaro, né? Ou seja, a fragilidade, o lugar que ele ocupou nas eleições de 2018 e tal, né? Então, para isso, a gente volta lá para trás um pouquinho. Então, o fim do milagrinho, que foi uma coisa que a Nay trabalhou na apresentação dela, na aula dela do Temer, né? Então, começou a dar água, aquela coisa do milagre que a gente já viu que não é uma coisa verdadeira, né? Uma coisa muito circunstancial, que a gente tem ciclos, a gente é muito dependente da economia internacional, por conta das commodities, né? Que são a matéria-prima que a gente exporta. E aí, o que aconteceu? Houve uma revolta da nova classe média com o PT desde 2013. Houve, inclusive, grandes manifestações por conta disso. Por quê? Porque o PT prometeu tirar as pessoas, não só tirar as pessoas da miséria, mas alçá-las a um padrão de consumo que elas nunca tinham tido antes, né? E chegou a nomear mesmo que não sei quantas mil pessoas tinham passado a ser classe média, né? O pessoal chamava até os sociólogos, se estou pensando aqui no sociólogo do PT, que é o Gessé de Souza, né? Falava em classe C, em nova classe C, nova classe média, os termos variavam assim. Então, a coisa já estava degringolando de alguma forma, assim, o PT estava mal,
né, por conta disso, porque tinha prometido uma coisa e acabou não cumprindo. Em seguida, então, veio toda essa coisa da Lava Jato, né, e os escândalos de corrupção foram associados ao PT e principalmente ao PT e ao PSDB, que eram os partidos que alternavam o poder nas últimas décadas, que a gente poderia chamar de velha política. Então, desde os anos 90... Oi, Gilson, boa tarde. Gilson, depois me dá um retorno, que eu me animei muito corrigindo seu trabalho e fiz assim, um monte de anotações. Não sei se você gostou, depois você me fala. Se você aproveitou as dicas. E se você entendeu, porque fiz um monte de comentários, mas ótimos trabalhos, adoro ler os trabalhos de vocês. E aí... É interessante, né? Porque assim, a gente tem uma democracia, a nossa história republicana começa em 1889, né? Com a proclamação da República, com a virada do século, né? Para o 1900, no século XX. E a primeira república que a gente tem era aquela república café com leite, alternância entre as duas grandes oligarquias. A gente pode dizer que isso acabou acontecendo também nos anos 90, a partir dos anos 90, né? A gente alternava entre PSDB e PT, tá? E esses escândalos de corrupção, assim, por um lado, muito justo, né? Muito legal a gente punir a corrupção, que é tão histórica no Brasil, né? Uma coisa endêmica, cultural, né? Mas também é importante a gente reconhecer, na minha opinião, que houve excessos, né, na exploração, sobretudo midiática, e, sobretudo, em relação ao ex-presidente Lula, né? O processo do Lula, em particular, foi muito midiatizado para alguns fins, né? Então, o que a gente vê? Ei, Lucas, boa tarde. É que esse termo a gente tem comentado muito aqui em casa, né? Está sendo muito usado, é a coisa da construção de narrativa, né? Isso aí vem um pouco dos trabalhos do Foucault, de um trabalho dele que ele apresentou na Sorbonne, a aula inaugural dele. Obrigada, Gilson, que bom. Qualquer coisa, pergunta, tá? E esse texto, então, do Foucault se chama A Ordem dos Discursos, que ele trabalha com essa ideia de que a verdade ela é construída a partir das narrativas e tal. É um pouco bem mais complexo do que isso, mas, enfim, essa palavra tem um pouco a ver com isso, né? Ou seja, de que você constrói um discurso sobre uma coisa e aquilo acaba tendo um tom de verdade, né? Então, eu coloquei aí que o Centrão ele fabricou, a partir desse episódio da Lava Jato, um vilão, né? Que foi o Lula, um vilão para explicar a crise econômica que a gente estava levando, que a gente está levando. E o herói, que era o Moro, tá? Vou botar aqui, para justificar a crise. E é uma coisa completamente forçada, porque a crise econômica, como a gente vou tentar explicar para vocês, né? A crise econômica no Brasil, é claro que a corrupção é muito desagradável e é verdade que se rouba muito dinheiro, né? É verdade também que não foi o PT que inventou a corrupção no Brasil, ela é histórica, né? Mas dizer que a crise econômica é por causa do roubo, né? Isso eu acho que está longe de ser verdadeiro, tá? A gente vai tentar entender isso aqui hoje, né? Mas então houve essa construção de narrativa do Centrão contra esses dois partidos que se alternavam no poder recentemente, tá? E, por outro lado, o que o PT fez, né? O PT criou uma outra narrativa. Na narrativa que o PT criou, o Moro era o grande vilão, né? Era um juiz super autoritário e absurdo e tal, e o Lula era uma vítima injustiçada,
né? Então, eu estou fazendo pintando, marcando muito as tintas, né? Forçando nas tintas, mas é importante, é isso mesmo, porque isso é que cria essa polarização que a gente está vivendo, né? E aquilo que a gente tem falado aqui, o que a gente precisa fazer é tentar fazer uma análise mais isenta, não existe análise isenta, é verdade, né? Mas tentar o máximo que a gente pode se aproximar da realidade social por trás dessas distorções ideológicas. Eu considero essas duas narrativas distorções da realidade. Acho que nem é uma coisa, nem é outra, tá? E que ambas narrativas, essas duas narrativas que são totalmente contrárias, né? Elas servem como cortina de fumaça, tá? Para esconder uma outra realidade que é realmente a origem da nossa crise econômica, que a gente vai falando aos pouquinhos, tá? Mas vamos guardando isso aqui aos pouquinhos. Depois disso tudo, né, nas eleições municipais, depois da Lava Jato, depois do Lula ser preso e fazerem um bom dia presidente, aquela coisa, um monte de gente, o Lula é o vilão, e aí as classes populares que tinham sido alçadas à categoria de nova classe média, depois tiveram que reparar que não eram classe média coisa nenhuma, voltaram para trás, né? E estavam revoltados, se sentiram muito traídos, então falaram assim, meu Deus, então a culpa toda foi do Lula, o Lula roubou todo o nosso dinheiro naquele triplex, que é um negócio absurdo de você pensar, né? Porque é um triplex, é incrível, porque o triplex é muito interessante, né? Porque o triplex não é nada, né? Mas ele tem um apelo popular muito grande, porque é um triplex, né? Então, tem uma mais-valia aí, tem um gozo, né? Porque um duplex, tudo bem, mas um triplex, entendeu? Isso, para as classes populares, pega muito, e pegou muito, quando, na verdade, a gente está escondendo o problema verdadeiro que está por trás disso, tá? Mas o fato é que esse discurso do PT de que o Lula era vítima, ele funcionou bastante bem. Funcionou bem a ponto de, hoje, o PT ter conquistado várias prefeituras, né, representação, ter feito vários deputados na Câmara, né? Então, depois de toda essa história, dessa luta de narrativas, a gente pode dizer que o PT saiu mais fortalecido e que o PSDB se acabou completamente, né? Um partido que ficou muito enfraquecido. Então, a gente tem uma reconfiguração aí do jogo político, tá? O Lula, na condição de vítima, se fortalece e encarna a imagem do Brasil que dava certo, próspero e igualitário. Então, assim, não, no tempo do Lula, foi aquela Dilma, mas é porque não deixaram a Dilma, se deixassem ia dar certo, é porque ela é mulher, porque não sei o quê, mas não é nada disso, tá? O que acontece é que a nossa economia é muito dependente do mercado exterior e ela sofre essas flutuações enquanto a gente não construir uma independência, uma soberania nacional, que é isso que nenhum partido, nenhum governo, nenhum presidente até hoje arregaçou as mangas para construir, tá? O PT, então, crescido e fortalecido, nas eleições de 2018, o Lula lançou a candidatura dele, né, mas foi impedido pelo Supremo Tribunal Eleitoral para concorrer às eleições. E ele, na minha opinião, perdeu o timing com o Haddad, que era para substituir o Lula, né, que, na verdade, acaba se candidatando. E, no final das contas, a minha avaliação é que se o Lula tivesse passado os votos dele para o Haddad com um pouquinho mais de antecedência, facilmente o PT teria ganho o Bolsonaro, porque o Bolsonaro ele não tinha nenhuma tradição, ele era uma zebra, né? Era um pouco assim como o Trump, que acabou encarnando o não político, a política nova, se apropriando dessa história de que o PT era o vilão.
e que contra a corrupção, um pouco como o que aconteceu, por exemplo, com a candidatura do Fernando Collor de Mello, né, que era o caçador de marajás. Então, essa ideia de que o problema do Brasil é a corrupção, são alguns políticos que roubam o dinheiro, como se a pessoa individualmente roubou o dinheiro, botou no bolso e tirou dos pobres, né? Mas isso é uma visão bem ingênua. Para a gente ter uma ideia de como essa disputa foi apertada, né, o Bolsonaro vence com 55,13% dos votos válidos contra 44,87% do Haddad. Tá? Então, mesmo o Haddad sendo lançado tardiamente, né, porque o Lula ficou investindo até o último momento na candidatura dele, mesmo assim, a disputa foi muito apertada, né, para a gente entender a força que tem esse partido, né, o PT. Aqui a gente vê isso tudo para dizer que o Bolsonaro, ele, na ânsia dele de se reeleger, né, ele continua até hoje, né, as eleições foram em 2018, ele continua precisando fazer campanha contra o PT. Né? Ele precisa fazer isso para se sustentar e para sustentar a base eleitoral que ele tem, né? Que a base eleitoral dele sustenta essas ideias conservadoras, né? Fora a história toda da milícia, da igreja evangélica, né? Que apoia ele, dos evangélicos e tal. Então, uma coisa assim, um discurso bastante mais à direita, né, mais conservador em relação ao PT, que ele força muito, talvez até mais do que a expressão do que seria ele mesmo, como uma estratégia de marketing. Né? Então, ele continua fazendo isso. E a gente vai ver, por que eu estou falando isso tudo? A gente vai ver que todas as medidas que a gente tem, que não foram medidas, né, mas a gestão da educação ela é muito pautada na gestão do Bolsonaro por essa necessidade de manter essa rivalidade, né, contra a narrativa petista. Tá? Então, olha aqui, olha, foi uma eleição muito interessante porque a gente teve uma quantidade de votos brancos, nulos e abstenções muito expressiva. Quase ficou um terço para cada, né? Um terço para o Bolsonaro, um terço para o Haddad e um terço para brancos, nulos e abstenções, que é uma coisa muito impressionante, né? E a disputa para as próximas eleições é justamente em cima desse um terço aqui, né? Se vai para um lado ou se vai para o outro. É o que a gente está, nesse momento, precisando entender, porque a gente está às vésperas das eleições e a gente precisa entender isso muito direitinho para votar bem, né? Para a gente reverter o golpe que foi dado na educação nos últimos anos. Tá? Tudo bem por aqui, gente? Alguma dúvida? Posso continuar? Nenhum comentário? Tá, se tiver algum comentário, vocês vão falando, tá? Então, o neoliberalismo, a gente já tem visto isso, né, que começou a ser implementado com as reformas do Bresser Pereira, as contra-reformas do... acabei de lembrar outra coisa que tinha que botar aqui no negócio também, depois me lembrem, que é da reforma administrativa, que também é importante para a educação, também tem impactos para a educação. Então, a crise econômica instalada no governo Dilma se intensifica, olha só, instalada no governo Dilma, não pela presidente Dilma, tá? Embora ela tenha bastante responsabilidade também, porque foi bastante inábil com a crise econômica, mas a crise se instalou ela própria, tá? Se intensifica com a má gestão da pandemia e ainda de quebra a crise hídrica, né, que a gente está vivendo. Então, pensa só na crise hídrica. Que impacto que isso tem? Primeiro que a gente tem aqui a crise hídrica, alta inflação, né? Por quê? Porque
a gasolina está caríssima, todos os produtos ficam caros, né? Com a crise hídrica, a energia elétrica fica cara e todos os produtos ficam caros, a indústria fica cara e fica tudo um inferno total. A pandemia, o que aconteceu? Tem um impacto para a economia brutal, né? Tanto é que o Bolsonaro dizia assim, não, acima de tudo é economia, né? E as pessoas mais humanistas falavam, não, mas espera lá, não adianta a economia estar funcionando se as pessoas estão morrendo, a gente precisa salvar a vida humana, né? Mas como salvar a vida humana se as pessoas não têm como trabalhar, não têm emprego? Lembrando, uma coisa que era bom de botar aqui, depois eu vou melhorar esse gráfico, essa apresentação, tem que falar a importância que tem o setor de serviços na economia brasileira, né? Então, o que são serviços? Esses muitos trabalhos informais, a gente tem muito trabalho informal, e todo o setor de serviços, que significa o comércio, as pessoas que trabalham em atendimento ao público, né, entregadores, tudo isso é serviço, tá? Transporte, tudo isso. Então, tudo isso que ocupa um peso gigante na economia brasileira, né, indústria, serviço e agricultura e comércio, ficou muito prejudicado com a pandemia, tá? Então, os cortes que vinham acontecendo já desde a era Lula, aqui a gente tem Lula, tá? Em 2009, esse gráfico a Nay trouxe também para entender o governo Temer, né? E aí aqui a gente vê, olha só, o Bolsonaro só não cortou mais do que o Temer e do que a própria Dilma, né? Os grandes cortes, os maiores cortes aconteceram no governo Dilma. É claro que depois dela ter cortado tanto, não precisava cortar mais tanto, né? Ela já fez esse desserviço para a educação. Mas vocês veem que, comparativamente, houve muitos cortes no governo do Bolsonaro por conta dessas coisas todas, tá? Aqui a gente só está em 2019, acredito que se a gente continuasse, né, 2020, 2021, eu não encontrei um gráfico assim, a gente com certeza teria mais cortes aqui, tá? E aí a gente lembra da disciplina, daquela aula que a gente teve do Plano Nacional de Educação, né? Que é um plano que era de 2014 para 2023. 2023 é depois de amanhã, não é isso? A gente está em 2021. Né? Então, temos mais 2 anos para atingir todas aquelas metas, aquelas 19 metas, com os recursos escassos da meta 20. Tá? Só que o que aconteceu? Isso tudo aconteceu em 2014, antes da crise de 2015. Né? Então, em 2014, a Dilma aprova o Plano Nacional de Educação, diz mentirosamente que esse plano previa um aumento para 10% do PIB para a educação. Na verdade, a gente estudou isso muito direitinho e a gente viu que na meta 20 estava muito claro ali que a meta de chegar a 10% do PIB era uma meta para 2023, o aumento ia ser escalonado, né? E no ano seguinte, ela já faz um corte brutal para a educação. No ano seguinte, isso que ela dizia que era pátria educadora. Tá? Depois veio o Temer, aquela coisa absurda, o teto de gastos, aquilo tudo que a Nay explicou para a gente. Né? Mais cortes ainda, por cima dos cortes que já tinham sido feitos. Né? Então, como é que o importante de vocês entenderem que isso é que eu acho que é a lição principal dessa disciplina, né? Todas as disciplinas que a gente tem no curso de pedagogia, elas têm uma importância enorme, a filosofia,
psicologia, currículo, alfabetização, tudo é super bacana da gente estudar. Antropologia, né, que a gente estuda juntos, inclusive. É maravilhoso a gente perceber a importância que os professores têm que ter, o olhar para a diversidade, tudo isso é bacanésimo. Mas sem recurso, não dá para fazer absolutamente nada. Ou seja, tudo vira letra morta, tudo vira um discurso vazio. Né? Na prática, não tem como se concretizar. Tá? E aí a gente vai vendo esses cortes. Esse mapa aqui, esse gráfico, ele é muito interessante de ver. Esse é um gráfico publicado, organizado pela Auditoria Cidadã da Dívida Pública. Tá? Isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Por aqui, a gente vê, olha, que do PIB, de todo o orçamento, isso aqui é o orçamento da União para cada ano, isso aqui é de 2020, tá? Do que foi executado já, para a educação, a gente tem aqui, olha, 2,49%, tá, gente? Não é nem 5%, nem 7%, e muito menos 10%, tá? O que pesa mais? O que pesa mais? O que pesa mais é os juros e amortização da dívida, tá? Que é o que pesa mais no nosso orçamento, que o pessoal da Auditoria Cidadã chama de bolsa banqueiro, tá? Por quê? Porque isso aqui o que eles argumentam? Que essa dívida ela deveria ser auditada, né? Fiscalizada, porque parte dessa dívida ela é mentirosa, ela é falsa. Então, os bancos fazem juros em cima de juros e a gente fica escravizado pelos banqueiros, né? Então, o governo pega dinheiro emprestado para pagar os juros do empréstimo da dívida, para pagar a dívida. É uma loucura. Então, a gente está sempre enrolado com essa história. Tá? E o que eles argumentam é que é legal até vocês verem, eu botei no finalzinho o link, tá? Da Auditoria Cidadã, que é a Maria Helena Fatorelli, né? Então, é impressionante, tá? Aqui a gente vai vendo aqui dá para a gente ter bem noção do que é privilegiado, né? Segurança pública 0,3%, agricultura, judiciário, um pouquinho mais, administração, assistência social 3,3%, auxílio emergencial, olha. O auxílio emergencial, quanto tomou do orçamento? Bastante coisa, 8,29%. A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Tá? Então, isso aqui é um dado. A qualidade é ruim, eu não consegui achar. Engraçado, dos outros anos está melhor, esse desse ano está assim, um pouco nítido quando a gente aumenta. Aí aqui, olha, a gente vai ver os ministros da educação do governo Bolsonaro, tá? Então, por enquanto, a gente já teve, desde 2019, a gente está em 2021, a gente já teve 4 ministros da educação, né? Que é uma coisa de chamar a atenção. Se bem que no governo da Dilma, eu até preparei um slide, uma apresentação também, mas não deu tempo de apresentar para vocês. Do governo Dilma, eu tinha feito já também, também teve muita troca de ministro da educação. Não é comum, isso acontece em tempos de crise, né? Mas vamos ver aqui, olha, o primeiro era filósofo, teólogo e professor. Isso é interessante, né? A gente vê, a minha tese é de que a maioria dos ministros da educação, desde pelo menos da era do Fernando Henrique, com Paulo Renato, eles são economistas, né? Inclusive o Haddad é economista, tá? Isso me chama muita atenção, né? Porque, na verdade, parece que o poder público enxerga a educação como alguma coisa que tem que ser administrada economicamente, né? Não entende a educação no seu valor
intrínseco, né, que tem a ver realmente com a formação das pessoas e tal. Então, o fato de ser professor, né, que o pessoal falava assim, o Haddad, o professor. Olha, o Ricardo também era professor, né? O Decotelli também era professor, o Weintraub também era professor e o Milton Ribeiro também é professor, entendeu? Então, assim, isso para mim não dá credenciais para alguém ser ministro da Educação, né? Então, eu acho que a gente deveria, nas próximas eleições, por exemplo, uma coisa que é muito importante, né, da gente que está interessado em educação, é analisar. Teve uma disciplina que eu dei de POEB que coincidiu com o período eleitoral das eleições estaduais, se eu não me engano. Acho que era estadual, sim. A gente estava votando para governador. E aí eu fiz um exercício muito interessante, que foi dividir a turma em grupos, e cada grupo analisou o programa de governo desses candidatos para educação. E a gente analisou, eles apresentaram, e a gente analisou a partir do financiamento. Uma coisa que a gente descobriu, eram milhões de metas incríveis, né? Mas poucos desses candidatos indicavam a fonte dos recursos. Isso já é uma má intenção, gente, entendeu? Você precisa ter... Da onde é que você vai tirar para alcançar, atingir aquelas 19 metas, né? Então, a gente precisa ter isso, né? Então, mas é interessante para a gente ver o perfil desses ministros, né? Culminando com o pastor Milton, que é um pastor, né? Teólogo também. Então, vocês veem que a questão da teologia, ela fica muito presente na escolha dos ministros da educação no governo Bolsonaro. Aqui está a cara, mais ou menos, né, dos nossos ministros. Aqui o Velasquez, o primeiro, aqui o Decotelli, o como é que é? Weintraub e o Milton Ribeiro, que é esse daqui, tá? Que é o atual, né? Então, esse aqui está fake, a gente vai explicar por quê, não sei se vocês se lembram já ainda, né? Então, a gente tem o primeiro-ministro, que ficou só 4 meses, e ele acabou pedindo demissão por uma porção de situações absurdas que ele próprio criou, né? Então, ele foi indicado pelo Olavo de Carvalho, ele é um terraplanista declarado, tá? Ele defende o terraplanismo, não sei se vocês sabem, eu fiquei impressionadíssima com isso, porque quando eu comecei a ouvir falar em terraplanismo, eu achei que era uma brincadeira, assim, não sei. Aí depois eu descobri que tem grupos, né, inclusive nos Estados Unidos, de terraplanistas, que são cientistas terraplanistas, e eles têm argumentos, eles defendem o terraplanismo eu não sei, eu não estudei isso a fundo, mas é impressionante, né? Porque isso é uma questão completamente superada já, né? Você pega um foguete e toma a distância da Terra e você vê que a Terra é redonda, tem várias fotografias da Terra, né? Então, se alguém tiver conhecimento, assim, me explica, porque não sei como isso pode acontecer, né? Mas chama muita atenção que o ministro da Educação seja terraplanista. Para mim, chama muita atenção. Aí, as confusões que ele se meteu. Primeira coisa foi a alteração da sugestão de... isso não conseguiu, né? Porque ele criava umas propostas assim tão polêmicas que depois que também é a política bastante do Bolsonaro, né? Que joga para o eleitorado, né? Como se eles estivessem sempre em campanha, né? Alimentando esse eleitorado conservador. Então, contra... livros didáticos que tratavam da questão de gênero, da questão de orientação sexual, né? E outras coisas mais. Teve aquele episódio, não sei se vocês se lembram, na Bienal do Livro,
de um quadrinho que tinha uns rapazes se beijando, que eram super-heróis, ele mandou recolher, uma coisa absurda, né, de censura livro, que é uma coisa que é inconstitucional, né? Outra coisa que ele tentou fazer como ministro da Educação, quer dizer, com tantos problemas que a gente tem visto, né, que a gente viu recentemente no Plano Nacional de Educação, aquelas metas, a gente estudou o nível que a gente tem, quanto que a gente tem que avançar em alfabetização, em letramento, em matemática, em português, em educação inclusiva, educação de jovens e adultos. Gente, um monte de coisa, né, que a gente estudou, e aí o camarada faz o quê como medida assim, importante de um ministro da Educação? Instituir a volta do hino nacional nas escolas, né, com canto e gravação e leitura de carta com slogan de Bolsonaro, que é uma coisa também que é inconstitucional, não pode fazer isso, né? Então, essa confusão que eles fazem constantemente entre Estado e governo, né? A gente já conversou isso aqui também, né? O Bolsonaro, ele não é chefe da nação, não existe nação, ele é chefe de governo, né? Outra coisa que ele fez foi suspender a avaliação da alfabetização, né? O ANA, o teste ANA. E aí eu acho bem interessante esse negócio, porque, de repente, como é que se aproxima, né, um sujeito super conservador de grupos mais progressistas que são contra as avaliações externas, as avaliações em grande escala, né? Mas as avaliações em grande escala, elas são importantes para a gente ter o que se faz com essas avaliações é ruim, né? Mas eu acho que é muito importante a gente avaliar. E aí, a desculpa, a justificativa que ele deu para suspender a avaliação da alfabetização, além de custar caríssimo fazer essas avaliações, né, foi justamente a implementação da BNCC, que aí iam mudar os critérios e precisava mudar e tal. Outra coisa, censura também a questões do Enem, sempre de cunho moralista, tá? E três pronunciamentos que ele fez, 3 declarações que geraram muita polêmica, né? Uma delas é que a universidade para todos não existe, a universidade não seria para todos. Isso foi muito mal recebido, eu particularmente concordo nesse item, né? Eu acho que não faz sentido, a gente já discutiu isso aqui, já discutiu isso também na disciplina de antropologia, não, acho que foi aqui mesmo, até foi com o Cauã, né? Então, defendendo o ensino técnico, eu acho que é razoável, sim, né? Eu acho que a gente não tem tanta demanda para a universidade e a gente tem outras áreas de atuação. O que acontece é que, tudo bem, nem todo mundo precisa fazer a universidade, nem todo mundo tem vocação para o ensino superior, né? Mas as pessoas que não têm deveriam ser tão bem tratadas, deveriam ter planos de carreira tão valorizados quanto aqueles que têm ensino superior, porque senão, né, a gente está criando aquilo que o Manifesto dos Pioneiros denunciava, que é a ideia de que a universidade estava ocupada por uma elite econômica, né, deveria ser ocupada por uma elite intelectual, não econômica. Mas uma elite ainda assim, como é hoje, né? Como somos nós. Outro absurdo, voltar a valorizar a educação moral e cívica, né? Que era uma disciplina dada durante a ditadura. E a ideia de que 1964 não teria sido um golpe, né? Teria sido uma revolução, e tirar isso dos livros didáticos, todos os livros didáticos que trariam, né, a ideia de que 1964 tivesse sido um golpe, deveriam ser revisados, né? Então, realmente, foi uma tragédia esse ministro, e ele saiu depois de 4 meses, e aí foi indicado para substituí-lo o Decotelli, né? O Decotelli é esse aqui, ó. Esse aqui que está com esse fake aqui. Então, esse aqui é o Velasco, esse aqui é o Decotelli. O Decotelli não chegou a tomar posse, pois seu currículo apresentava as seguintes inconsistências.
né? Era um currículo fake. Declaração de um título de doutorado na Argentina que não foi obtido, denúncia de plágio na dissertação de mestrado da Fundação de Getúlio Vargas e um pós-doutorado na Alemanha não realizado. Tá? Também eu achava ele até bastante simpático, assim, olha, tinha uma carinha boa, mas esse é um ministro negro, legal também, mas não rolou, não tomou posse. Aí, então, veio o Weintraub, o Abraham Weintraub, né, que também foi envolvido em vários escândalos, sobretudo em relação à China, que foi o que fez ele cair realmente, né, com os comentários preconceituosos em relação à China, racistas. Mas nessa área da educação, né, a gente teve problemas com o Enem, vocês devem se lembrar, vocês mesmos devem ter feito esse Enem que deu um monte de confusões, né? Teve confusão no SISU, ninguém sabia, o sistema caía, estava uma confusão danada, né? E também as declarações sobre as universidades federais, né? Ele disse que seria tudo uma grande balbúrdia e que era um lugar de plantação extensiva de maconha. E o senhor Weintraub, além disso, tinha a UF como principal alvo de ataques, né? Então, a UF, por quê? Porque a UF é uma das universidades mais combativas, mais de esquerda entre todas as universidades federais. Então, assim, a UF sempre é uma das primeiras, por exemplo, a entrar em greve, uma das últimas a sair da greve, né? Ela sempre estica mais a corda no combate, na militância. Então, houve um ataque assim, feroz à UF especificamente. Tá? O que mais que a gente pode dizer desse ministro? O Plano Nacional de Alfabetização ficou completamente paralisado, isso já tinha sido uma crítica que a gente tinha visto no próprio governo Lula, já, né? Pouca ênfase na superação dos problemas de alfabetização. Quem fez, quem analisou a meta ligada à alfabetização, não me lembro mais se era a meta número 4, viu o estado, a situação que a gente está assustador, né? Uma situação assustadora em relação à alfabetização, um número muito grande ainda de analfabetos e analfabetos funcionais. Meta 5, obrigada, Gilson. Meta 5. Então, assim, Gilson fez, né, Gilson? Então, é uma coisa, assim, que assusta um país com uma riqueza tão grande, né, um país emergente, faz parte dos BRIC e nessa situação. Ele também defendeu o projeto de escolas cívico-militares geridas por militares, né, porque argumentava que os militares é que sabiam gerir, que as universidades federais eram uma balbúrdia, mas se os militares gerissem, ia dar tudo certo, ia dar tão certo que nem a mesma maneira que eles geriram a pandemia, né, que é ótimo, os militares são realmente incríveis nisso. Weintraub retirou o apoio do MEC também, a proposta do novo Fundef, a proposta do novo Fundef, a proposta, vamos botar aqui, a proposta original, digamos assim, né? Que depois foi mudada também. Mas ele não retirou o apoio, afirmando que o texto feria o equilíbrio fiscal, porque nessa época aqui a gente já tinha o teto de gastos, né, que foi decretado no governo Temer, e a situação econômica ficou muito pior ainda, então ele dizia assim, olha, esse novo Fundeb aí, a gente não vai ter dinheiro para bancar esse novo Fundeb. Por quê? Porque o novo Fundeb, como a gente viu, ele previa, tá? Quem quiser, gente, porque essa disciplina é muito extensa, então tem umas coisas que estão no site, estão no canal, naquela playlist da minha conversa com o Nicholas Davis, tem tudo sobre o novo Fundeb. São trechinhos pequenininhos que compensa muito assistir, né? Ele é um grande estudioso de financiamento da educação
e foi muito generoso em dar essa entrevista, e tem tudo lá explicadinho direitinho, né? Então, a gente estudou o Fundef, estudou o Fundeb. O novo Fundeb, ele é a mesma lógica, só que ele previa um pouco mais, essa proposta original, ela previa um pouco mais de complementação por parte da União. E aí o Weintraub falou, não pode, né? Outro projeto do Weintraub foi o Futurice e o Novo Futurice, que basicamente a ideia são projetos através dos quais as universidades federais captam recursos privados, né? Então, é tipo assim, vocês que se virem, né? Então, aí, para a gente exercitar os conceitos de centralização e descentralização, seria uma descentralização de captação de recursos, né? Ou seja, cada unidade, né, é que deveria correr atrás do dinheiro. Mas isso eu faço questão de lembrar aqui, eu vivi em 2009, né, em pleno governo Lula, né, quando eu entrei na universidade, no Reúne, pelo Reúne, o reitor da UF dizendo exatamente isso para nós, professores recém-chegados à UF em Angra dos Reis, né? Ele dizia que não tinha dinheiro para a gente e que a gente deveria correr atrás de financiamento, né? Captar recursos com as empresas privadas ali de Angra, né? Ele sugeriu assim que a gente rodasse a bolsinha ali e conseguisse algum dinheiro para equipar a UF, tá? Então, defendendo o empreendedorismo e a inovação, eles adoram esses termos, né? Depois, então, a gente tem a gente pode botar aqui pastor, né? Que é um pastor, e ele se chama assim, né? Pastor Milton Ribeiro, né? Esse ministro, ele está ainda, né? É o ministro atual, ele aprovou o novo Fundeb com várias alterações, isso é importante a gente botar, que aprofunda, a principal crítica é que ele aprofunda a destinação de recursos públicos para a rede privada, tá? Também ficou envolvido em alguns escândalos, né? Quando ele disse que a homossexualidade seria resultado de famílias desajustadas, talvez vocês se lembrem disso. O Enem de 2020 foi super conturbado também por conta da pandemia, acabou sendo realizado em janeiro de 2021, né? E ele está criando o Enem seriado, que vai começar esse ano, que a ideia é fazer avaliação a cada ano do ensino médio. Então, primeiro, segundo e terceiro anos do ensino médio, um Enem para cada um, e depois fazer a média das notas desses 3 Enems, fazer uma avaliação continuada, e aí faz a média dessas 3 notas, que seria a média para participar do SISU para entrar na universidade. Além disso, quer dizer, o mais importante desse ministro, né, do pastor Milton Ribeiro, é justamente a má gestão dos efeitos da pandemia sobre a educação. Não houve destinação de recursos para mitigar a desigualdade de oportunidades entre estudantes da rede pública em relação à rede privada no período da pandemia. Isso daí foi uma coisa que a nossa colega Júlia, né, fez muito bem no trabalho dela de antropologia, e eu até estou estimulando vocês, gente, quem não fez ainda, que queira fazer esse trabalho para ganhar uns pontinhos a mais, ou, enfim, por prazer, né, que é o vídeo e tal, eu estimulo vocês a fazer isso, tentar articular, fiquei super feliz com isso, sabe, de como que coisas de uma disciplina, eu senti que vocês aproveitaram na disciplina da antropologia aquilo que a gente trabalhou aqui. Isso é muito bom, porque isso significa o quê? Significa que vocês não estão só decorando, que vocês estão sendo capazes de operar com as coisas que vocês aprenderam. Para isso que a gente estuda, né? Esse conceito de operar conhecimentos é um conceito do Piaget, que vocês devem ter estudado também na psicologia, né?
Então, não adianta eu saber como funciona um martelo, por exemplo, se eu sei na teoria como funciona um martelo, mas se na hora de eu precisar usar, eu não sei usar, né? Então, eu achei muito bacana como vocês começaram a trazer, eu fui escutando em vários outros trabalhos também, ecos da disciplina de POEB, articulando as questões de antropologia. Isso é maravilhoso vocês conseguirem fazer, inclusive em outras disciplinas. É uma pena a gente não ter reuniões pedagógicas no nosso departamento para a gente ver o que os outros colegas estão fazendo, o que os outros colegas estão trabalhando nas outras disciplinas, né? Eu não conheço os programas dos meus colegas, mas seria super legal para a gente poder até pensar em coisas conjuntas, né? E fazer essa interdisciplinaridade, mas vocês espontaneamente fizeram, tá? Então, o trabalho da Júlia foi exatamente sobre isso, é um trabalho impressionante, um videozinho curtinho, depois vou mostrar para você, Nai, que a Nai não está na antropologia. E ela trouxe essa questão da desigualdade, entrevistou alguns estudantes de rede pública, né? E viu as dificuldades, porque eles não têm, porque, gente, as dificuldades que vocês têm, por exemplo, no ensino superior, são muito menores do que as dificuldades que os estudantes têm na educação básica, né? Por uma razão que a gente já explicou com os dados que a gente tem, né? Os estudantes que chegam a concluir o ensino médio, a educação básica, são já estudantes de elite. Aí você fala assim, não, mas tem muito pobre fazendo universidade. Tem, é verdade, a gente é pobre, mas em comparação com quem evadiu da educação básica, não é, entendeu? A educação no Brasil ainda é um privilégio de poucos. E estar na universidade é um privilégio de muito poucos, né? A gente viu que só 4,9% de todos os estudantes que conseguem ir para a universidade pública, que são 10% da população com idade para ir, né, para a universidade, só 4,9% são estudantes de universidades federais. Então, é fácil deduzir que esses estudantes não têm condições assim tão ruins, tão precárias, né, frente aos estudantes da educação básica. Gente, na educação básica, os dados são assustadores, né? As crianças não têm um celular para ativar as aulas, não tem espaço em casa, não tem uma mesa, né? E tudo isso ela traz em vídeo, é muito legal. E o que aconteceu? No mundo inteiro, o Japão, por exemplo, foi um país que foi recordista em investimento de recursos para a educação nesse período pandêmico, porque eles entenderam, né, rapidamente que se nada fosse feito, ia perder um ano de estudo, e que isso é muito grave para a educação e para a economia de um país, né? A gente não consegue fazer uma revolução num país sem atender à educação. Sem educação, a gente não faz, e não é por causa daquele discurso de que as pessoas vão ficar conscientes e aí não querem. Não é por causa disso, não, é simplesmente porque a gente precisa, não é de pessoas críticas. É claro que é bom que as pessoas sejam críticas, mas não é por isso que não existe incentivo à educação no Brasil. É porque isso é o que marca a condição de dependência econômica que nós temos em relação aos países centrais. Essa é a explicação. A gente não tem que pensar em termos de Brasil. O mundo está globalizado, a economia está globalizada. Então, esse é um argumento ideológico falso. É bonitinho, tem um apelo, uma narrativa que em algum momento pode ter funcionado, mas não é isso, entendeu? E não é isso. O buraco é mais embaixo, é mais grave que isso, tá? Então, o que aconteceu no Brasil? Ao contrário do Japão, não houve nenhum investimento, tá? Então, essas crianças ficaram sem educação por 2 anos.
praticamente 2 anos, né? Não houve medidas de segurança no retorno às aulas, não houve suporte aos professores, que também são precarizados. A gente tem que entender que a profissão do docente no Brasil ela é uma profissão muito precarizada, né? Muito proletarizada. Ela foi sendo proletarizada ao longo da história. Ela não era originalmente, era uma profissão de classe média e ela foi sendo proletarizada, a tal ponto que hoje em dia as pessoas preferem isso, ser faxineira, porque ganha mais do que ser professor. A verdade é essa, né? Então, as pessoas que buscam a profissão, elas buscam, por exemplo, fazer pedagogia, já estão pensando em fazer o mestrado, estão pensando em fazer o doutorado, estão pensando na carreira acadêmica, estão pensando em se colocar no ensino superior, né? Que aí compensa mais, né? Mas o professor de educação básica realmente é uma situação muito miserável. A gente já estudou isso no próprio Plano Nacional de Educação, a gente viu que uma das metas é que os professores tenham dedicação exclusiva, que eles possam se dedicar, trabalhar menos horas, né? E, finalmente, né, a educação ser considerada serviço essencial e definir, então, o retorno às aulas sem nenhuma proteção, né? E quando a gente fala isso, gente, a gente tem que lembrar que a gente está no Sul Maravilha, a gente está no eixo Rio-São Paulo, que é das regiões mais desenvolvidas de todo esse país enorme, de dimensões continentais. Mas a gente tem uma quantidade enorme de escolas, porque eu esqueço os números, devia ter trazido aqui, porque eu me esqueço, mas é assustador o número de escolas que não tem água, tá? Que não tem água encanada, que não tem saneamento, que não tem luz. Escola sem luz, a gente pensa, não, isso não existe. Isso existe muito no Brasil. Escola sem biblioteca, 70% das escolas não têm biblioteca. Escola com biblioteca, com bibliotecário formado em biblioteconomia, um técnico especializado, são pouquíssimas, tá? Escola equipada, quem fez o PNE, pegou o plano, a meta, que eu não sei o número, a meta da educação inclusiva também, que previa salas especiais, né, com multimeios e tal. Aquilo não existe, gente, no Brasil afora. Simplesmente não existe, tá? Então, como é que você vai voltar para uma escola no meio da pandemia sem água, né, sem papel higiênico? Como é que você vai manter, vai controlar a transmissão do vírus nessas condições? Mas o que aconteceu? Enquanto a gente não voltou à escola, ou as crianças ficaram tendo aula remota com professores exaustos, né? Professores que são mães, que tiveram que trabalhar em casa com seus filhos pendurados na saia delas, com o marido sofrendo violência doméstica, porque o feijão não ficou salgado, porque sei lá o quê, e aí dá porrada na mulher. São essas as situações que a gente tem, realmente, né? Então, tudo isso prejudicou muito a educação nesses tempos. Então, essas crianças ficaram prejudicadas. Enquanto isso, o que aconteceu? As escolas particulares seguiram super bem, entendeu? Por quê? Porque tem recursos, porque a classe média tem recursos, as crianças têm um computador, as crianças têm um quarto próprio na casa delas, com uma mesinha, com um computador, cor-de-rosa, se é menina, azulzinho, se é menino, entendeu? Tem a psicóloga online, que se ela tiver algum problema, alguma crise emocional, é atendida também, os professores ganham bem. Então, o que a gente está fazendo aqui, esses 2 anos? A gente está aprofundando radicalmente o fosso que já existia historicamente entre estudantes da rede pública e estudantes da rede privada, tá? Então, a pandemia, não pela pandemia em si,
mas pela má gestão da pandemia, né? O que a gente tinha que ter feito? Tinha que ter investido muito dinheiro, né, na educação. Mas se a gente olha aquele gráfico, olha lá o que foi feito. Auxílio emergencial. Não é esse aqui que eu quero. Cadê o gráfico? Esse aqui. Olha aqui, olha. O auxílio emergencial, 8,29% levou do orçamento, e a educação, 2,49%. Né? Por quê? Porque o auxílio emergencial é importante? Claro que é, né? Mas tem uma desproporção aqui entre uma coisa e outra. Né? A gente não está entendendo que uma geração perdida é uma coisa que é uma sentença de morte para o desenvolvimento de um país. Né? 2 anos perdidos é muita coisa, tá? Para a educação. Tá. E a outra coisa, então, a última coisa que está aí é a BNC Formação, né? Que a gente tem discutido, isso apareceu na semana acadêmica, foi a mesa, né? Com a professora Elisete, falando sobre a BNC para formação e todo o impacto que vai ter na educação. Então, assim, o principal da gente ver aí é o seguinte: como não tem dinheiro, né? A tendência é tratar esses professores, que são muito mal pagos, como simples executores de projetos organizados por instituições privadas, né? Então, é isso que vai acabar acontecendo, tipo, como é que chama aquele projeto? Tem vários, né? Sena, Xuxa tem vários projetos assim que oferecem material didático e tudo preparadinho, e os professores têm só que executar, tá? Outra coisa importante que a gente tem que falar desse governo, que tem impacto também sobre a educação, é a política de transferência de renda, tá? O Bolsonaro acabou de enviar uma medida provisória de Auxílio Brasil, que seria o novo Bolsa Família, em substituição do auxílio emergencial, que deve obedecer os mesmos critérios do Bolsa Família, né? Que é também condicionado à matrícula escolar, né? Isso a gente já viu que é uma coisa importante, porque os estudantes, a família, para receber aquele recurso, as crianças têm que estar matriculadas na escola. Tá? Isso é bacana? Isso é bacana. É um projeto bem sucedido de transferência de renda? Especialmente porque, olha só que em negrito, gente, os gastos com o Bolsa Família representam apenas 0,4% do PIB, do Produto Interno Bruto. Isto, gente, é uma migalha, isso não é nada perto disso aqui, tá? Perto do 39%, 39,08% que a gente paga de juros sobre juros de uma dívida que não é devida. Pelo menos 100% dela não é devida, tá? 0,4%, tá? É quanto é necessário para tirar milhões da miséria, tá? E o principal é o seguinte: o que acontece com esse 0,4% do PIB? Cada R$1, tá? Cada R$1 gasto, vamos botar assim, investido, né? Porque é um investimento. Investindo no programa faz girar a economia, gira R$2,40 no consumo das famílias e adiciona R$1,78, tá? No Produto Interno Bruto. Então, é um dinheiro que ele se multiplica. Por quê? Porque a família que recebe é aquilo que eu tenho falado para vocês. O capitalismo precisa de consumidores, tá?
Então, o Bolsa Família, esses programas de transferência de renda, em última análise, eles sustentam, o mais importante não é que eles tiram as pessoas da miséria, tá? Para o capitalismo, o mais importante é que as pessoas se tornem consumidores. Eu estava lendo, acho que foi no domingo, uma matéria que eu ia separar para vocês, acabei esquecendo, foi para o lixo jornal. Mas uma matéria muito interessante do dono da Domino's, sabe, aquela empresa de pizza que entrega em casa, falando como é que ele estava gerenciando a crise durante a pandemia, né? Que diminuiu, mas mesmo assim ele estava crescendo e tal, quais eram as medidas e tá. Uma coisa que me chamou muita atenção, que a gente sabe, eu sei pelo menos, é que ele dizia a importância que tinha o Auxílio Família para ele vender pizza, tá? O auxílio emergencial, né? Ele dizia assim: eu preciso que a classe C cresça, né? Porque quem sustenta, olha que coisa impressionante da economia, quem sustenta a Domino's não é a classe média e a elite, tá? Porque são frações da população pequenas, né? Qual é a fração maior da população? É a base da pirâmide, são as pessoas que ganham menos, que estão em maioria. A maior parte dos consumidores estão ali. Se essas pessoas compram R$ 1 do Habib's, não sei, uma pizza por não sei quantos reais e tal, isso faz girar a economia muito mais, tá, do que o consumo elitizado das elites e das classes médias. Então, os grandes empresários precisam de muitos consumidores. Eles podem consumir... Gente, eu não sei se vocês recebem no YouTube de vocês, eu recebo muito, nunca comprei no Habib's, nunca na minha vida, mas quando eu abro o negócio do YouTube, vem propaganda do iFood, e o que a gente decora rapidamente, né? E acho que é o próprio iFood que oferece a comida do Habib's, e eu fico assim impressionadíssima, porque a compra de 6 esfirras por R$ 1, aí eles falam, isso mesmo, R$ 1, tá? Então, assim, isso é muito importante a gente escutar essas notícias e entender por que isso acontece. Por causa disso aqui, olha. Tá? Não interessa eu vender, um empresário vender um jantar de luxo, por exemplo, no restaurante que tem aí em Angra, como é que é o nome daquele hotel famosérrimo? Eu não sei nada disso, Fasano, né? Acho que chama Fasano. Aquilo ali não enriquece, entendeu? O que enriquece são essas coisas aos montes. Isso aí é que faz um milionário, né? Então, é preciso manter esse programa, que tem um custo mínimo. Então, assim, qual é a minha crítica ao Bolsa Família? A minha crítica ao Bolsa Família: é importante fazer política de transferência de renda, sem dúvida, é importantíssimo. Agora, pelo amor de Deus, 0,4%, você pagar R$ 189 para uma família, né? Isso é muito pouco, a gente poderia dar mais, era só auditar a dívida, parar de pagar tantos juros absurdos, né? Fazer uma moratória e pagar mais, né? E, além disso, investir urgentemente mais em quê? Em educação, em saúde e saneamento básico. Gente, eu estava escutando outro dia um professor da Fundação Getúlio Vargas,
um cientista político falando do absurdo que é a situação do Brasil, e ele dizia, olha, e todos os governos, nenhum governo de esquerda, de extrema-direita, de centro, nenhum dos governos, nem o PT, que ficou 13 anos no poder, deu conta de superar a situação que a gente vive em termos de saneamento básico. Hoje, no Brasil, se vocês procurarem a causa de morte no Brasil, a gente tem muita morte ainda por doenças que têm a ver com falta de saneamento básico, como doenças como parasitoses. As pessoas morrem ainda no Brasil de parasitose, tá? E ele falou a quantidade de metade da população brasileira, se eu não me engano, depois tem que investigar esses direitinho os dados, mas assim, não tem saneamento básico. Entendeu? É uma coisa absurda total. Então, a gente cria uma multidão de consumidores baratos que fazem crescer a economia, mas que não têm as coisas básicas e não têm educação e simplesmente não podem... não tem senso crítico. Não é questão de senso crítico, é questão que eles não têm condição de se posicionar no mercado de trabalho com salários melhores, mais confortáveis, né? São escravos do capitalismo, eles só consomem, tá? Então, a gente precisa de fortalecer a educação para a gente ter uma mão de obra mais qualificada e para a gente poder superar essa condição de dependência. Quando eu estou falando de dependência, eu estou falando de teoria da dependência, eu estou falando de Celso Furtado, tá? Economista brasileiro super importante, que já morreu, né? Então, essa teoria da dependência é muito importante. Então, o que o Bolsonaro está tentando fazer aqui da virada de 2021 para 2022? Um projeto assistencial eleitoreiro para chamar de seu. Está errado aqui. Para chamar de seu, né? Então, ele quer desvincular, isso é outra coisa importante que a gente falou no primeiro dia de aula, né? A importância, eu estava lendo que tem projetos no Legislativo, na Câmara, para fazer o Bolsa Família ser constitucional, tá? Isso é importante por quê? Porque é um projeto necessário, né? E é um projeto que, além de mover a educação, é imoral a gente ter pessoas que têm menos do que R$ 200 por mês para se alimentar, né? Isso é absolutamente imoral, tá? Então, é importante ter. Mas, o que acontece? Isso deveria ser uma política de Estado e não uma política de governo. O que acontece? A gente normalmente tem um problema da descontinuidade das políticas, né? Então, a gente comentou isso com os CIEPs, né? do Brizola e do Darcy Ribeiro, que foram descontinuados, um projeto super bacana, mas como tinha a marca do PDT, né? Os outros governos não deram continuidade, porque, tipo assim, não vou botar minha azeitona na empada dos outros, né? Mais ou menos isso. Então, o Bolsonaro, o que ele pensa? Eu não vou aumentar o Bolsa Família, e o Bolsa Família ele tem a marca do PT. Então, eu vou fazer o quê? Vou criar um novo programa, que vai ser o Auxílio Brasil, que ele está discutindo com o Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, né? Se é possível aumentar, ele quer aumentar em 50% o Bolsa Família atual, que está em torno de 189, mais ou menos, vou botar 200, né? 200, então ficaria R$ 300. Gente, R$ 300 continua sendo muito pouco para uma família, né? Os nossos bolsistas da UF ganham mais que isso, tá? Para bancar seus gastos pessoais, e não para pagar arroz, feijão, leite, pão, tá?
É uma miséria total. Então, ele precisa botar um outro nome. Agora, o problema qual é? Como conciliar esse Auxílio Brasil com o teto de gastos em meio ao cenário de inflação? É porque não tem o teto de gasto, então a gente vai estourar o teto de gasto. Aí a questão é: pode estourar o teto de gasto para o Auxílio Brasil, mas não pode estourar o teto de gasto para ajudar a educação em situação de pandemia? Olha as estratégias, entendeu? Então, assim, quando a gente pensa em dinheiro, quando a gente pensa em recurso, a gente tem que pensar, e isso, vou dizer uma coisa para vocês aqui, um conselho assim de pessoa velha. Isso vale, inclusive, para a gente pensar, eu estou falando isso porque eu tenho um projeto com meu marido de antropologia, que é Quem Paga a Conta, né? Que é estudar como é que os casais administram o dinheiro, né? Então, o dinheiro ele é um recurso que ele dá sinais do desejo da gente, né? Daquilo que a gente realmente se compromete. Então, a gente faz assim, uma pesquisa meio exploratória, conversando com casais amigos e tal, e tem assim casais que até se separaram por causa disso, porque a gente vê o quê? O marido, por exemplo, que ganha mais, mas enrusta o dinheiro e compra coisas só para ele, que ele prioriza mais, mas aí as coisas da casa não tem o dinheiro. O dinheiro é muito importante. Aonde a gente bota o dinheiro, a gente bota o dinheiro aonde investir, onde a gente quer investir, né? Aquela ideia de que educação não é gasto, é investimento, né? Então, um namorado, uma namorada que investe numa relação, ela destina dinheiro, ele, ela, sei lá como for, o gênero que for, não interessa, investe, né? Não enruste o dinheiro. Tá? Não sei se vocês ainda usam esse termo enrustir, né? Não botar na roda, não socializar, ficar só para o seu prazer pessoal, né? Para o seu gozo particular. Então, assim, não tem laço social, né? Então, é fundamental que a gente mude essa loucura toda. Então, isso aqui eu trouxe para a gente ter uma ideia de como é que está a gestão dos recursos na era Bolsonaro. Isso que a gente tem um Plano Nacional de Educação vigente que vai terminar em 2023 e que a gente está longíssimo de atingir as metas e não vamos atingir as metas. E o Bolsonaro não está nem aí, e nenhum dos 4 ministros dele não estão nem aí, não fizeram nenhuma medida, tá? Que atenda às 19 metas do Plano Nacional de Educação, né? Então, para que serve o Plano Nacional de Educação, né? E aí, uma das sugestões do Bolsonaro, olha que infelicidade, né? O Paulo Guedes, como ministro da Economia, fala assim: tá bem, você quer aumentar em 50%, mas da onde vamos tirar os recursos para fazer o Auxílio Brasil? E o Bolsonaro responde: da educação. Dos 2,9% da educação, ele pretende tirar um pouco para fazer o Bolsa Família, porque, afinal de contas, né, gente, o Auxílio Brasil, ele gera mais dinheiro, muito mais do que educação. A educação, cada R$1 investido na educação, ele não move tudo isso, não gira tudo isso, ele demora, ele é pensado a longo prazo, tá? Então, assim, eu particularmente estou colhendo o que eu investi na educação dos meus filhos depois de 20 e tantos anos, depois de 30 anos, né? E é assim. E aí, depois você tem a satisfação de ver, caramba, investi bem, sabe? Foi um dinheiro bem investido, né? Então, tirar da educação, gente. A educação já não tem nada. Como é que vai tirar da educação? E outra coisa, por que ele sugeriu, qual era a justificativa que ele deu para tirar da educação? A justificativa é que, como o Auxílio Brasil, ele ele tem como condição que a criança
esteja na escola, ele já acha que isso traz um benefício indireto para a educação, entendeu? Então, justificaria tirar dinheiro da pasta da educação, que já está tão pobrezinha, para bancar um programa que, na verdade, é um programa eleitoreiro, por um lado, primeira coisa, né? E, por outro, que tem a ver com essa disputa eleitoral com o PT, porque, de novo, a gente vai ver Lula e Bolsonaro se enfrentando nas eleições de 2022, né? Então, é muito estratégico que ele crie um programa de transferência de renda com a cara dele, com a marca dele, né? Que tem o nome dele, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, Pátria Amada, Brasil, né? Com a marca dele, para fazer campanha, especialmente agora que a popularidade dele está tão em baixa, tá? E, além disso, é um presente para os empresários, né? O dono da Domino's agradece o Auxílio Brasil, tá? E ele está pouco ligando se as pessoas estão escolarizadas ou não estão. Para ele, está pouco ligando se as pessoas que comem pizza são críticas ou não são críticas. Ele quer que as pessoas comam pizza. E as pessoas, mesmo sendo críticas, elas vão comer pizza. Isso é que é a coisa mais importante da gente pensar, tá? Então, além de pessoas críticas, a gente quer pessoas capacitadas realmente. Então, eu não tenho problema com esse termo, né? Eu acho que qualificadas, as pessoas têm que estar qualificadas para o trabalho, têm que estar pensando coisas, têm que, de alguma forma, fazer diferença no seu cada um, né? Mas essas pessoas ficam só comendo pizza e vendo, como é que é o nome daquilo que ontem até vi por acaso, que tinha uma amiga aqui em casa vendo aquela coisa das máscaras, que é um programa assustador, né? Fiquei impressionada com aquilo. Enfim, considerações finais. A pandemia como pretexto para a intensificação da pauta neoliberal, privatizações e Estado mínimo, tá? Então, eu fiquei pensando também, o neoliberalismo brasileiro, ele é sui generis, né? Ele é muito particular. Por quê? Porque a gente tem, eu estava também assistindo um debate na rádio, escuto muito a CBN, não sei se vocês escutam, é uma rádio muito legal. E nesse debate tinha um economista também falando que o Brasil é um dos países que tem, na questão tributária, que é outra reforma que está pautada, mas que nunca vai adiante, né? É um país que o Estado concentra 1/3 das arrecadações, tá? Ou seja, de todo o monte de recursos que são arrecadados por impostos, por exemplo, ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias, tá? Que é o que a gente paga quando a gente compra qualquer coisa, né? Quando a gente compra uma água mineral, qualquer coisa que vocês possam imaginar, tá? 1/3 de todo esse dinheiro acaba sendo concentrado no Estado, tá? Para sustentar o Estado. Então, a gente não pode dizer que esse Estado seja um Estado mínimo. Ele é um Estado mínimo em termos de não ser um Estado provedor, ele não provê, né? Então, desses impostos que são arrecadados, tá? Ele não devolve para a população em termos de equipamento urbano, em termos de transporte, em termos de saúde, em termos de educação, de segurança, não devolve. As ruas estão esburacadas, as estradas são péssimas, os postos de saúde são horríveis, as UPAs nem se fala, as escolas não têm água, não tem... É assim que funciona, tá? E não é assim que funciona... não é que antes estava uma maravilha e o Temer e o Bolsonaro desmontaram, tiraram o saneamento. Não tinha antes. Tá? Isso é muito importante da gente dizer. Não tinha e nunca teve. Tá? E como a gente viu, a gente teve, desde o Fernando Henrique,
uma expansão precarizada, primeiro do ensino fundamental, depois do ensino superior, né? Porque a gente vê o que a gente tem em Angra dos Reis é uma expansão precarizada. Aquilo ali é insalubre, né? É inóspito aquele nosso espaço. É um perigo a gente retornar ali. A gente tem que estudar muito bem isso, tem que exigir melhores condições, né? Ou então, não sei, tem que pensar, tá? Outro problema muito grave, o cancelamento do censo do IBGE de 2021 por falta de recursos. Então, repara, a gente tem um teto, o teto vale para censo, não pode gastar para o censo. Para educação, não pode gastar para educação. Para fazer auxílio emergencial, pode. Aí pode furar o teto. Para pagar aumento de político, tem que aumentar. Para os políticos tem que aumentar, para os juízes tem que aumentar, para os militares tem que aumentar, né? Aí a gente pode sair do teto, né? Então, o censo, o que o cancelamento do censo tem a ver com a educação? Tudo a ver com a educação, tá? O governo Bolsonaro foi o governo que teve maior problema de erro na destinação. A gente estudou isso na Constituição e na LDB. Uma das poucas funções da União nesses dois documentos, nesses dois marcos legais, é justamente a redistribuição, né? Então, arrecada e redistribui para os demais entes federados, tá certo? Mas essa distribuição, como a gente estudou, ela é feita a partir do censo escolar, né? Para a gente saber quantas matrículas tem. Então, isso foi tão sucateado, o IBGE foi tão sucateado no governo eu estou falando antes mesmo do cancelamento, tá? Antes do cancelamento. Agora, simplesmente não vai ter censo, que é gravíssimo, né? Porque para a gente monitorar as metas, né? E a gente estudou as metas para a educação, mas tem metas para a saúde, metas para saneamento básico, tem metas para todos os níveis da vida social de um país, né? Então, para a gente atingir aquelas metas, a gente precisa ter um acompanhamento, então a gente precisa ter os gráficos, ter os estudos. Então, o IBGE é fundamental, é um órgão que não pode estar sucateado de jeito nenhum. Com o sucateamento do IBGE, o que aconteceu no governo Bolsonaro? Os maiores casos de erro de distribuição de recursos para a educação, porque não tinha o número exato das matrículas, entendeu? Então, o município ganhando menos do que devia, o município ganhando mais do que devia, bagunça total, balbúrdia, né? Total. Redução de recursos para a educação na lei orçamentária aprovada de 2020 e 2021. Tá, para 2021. Então, menos recursos para a pasta. Ameaça a autonomia das instituições públicas. Tá? Isso aqui é uma geral assim, do governo Lula para a educação. Reitores e diretores e interventores. Isso é uma coisa que a gente já comentou aqui também, né? Então, pelas regras, o que acontece? Não sei por que o PT não mudou isso. Isso é uma coisa que eu também não consigo perdoar o partido por conta disso, né? Não sei por quê. As universidades, elas elegem 3 candidatos a reitor, né? E quem define quem vai ser o reitor, quem tem o poder de definir, é o presidente da República. Errado, né? Isso foi uma coisa criada na ditadura militar e ficou assim, tá? Só que o que acontecia nos governos democráticos, normais, democráticos de direito, né? O que eles faziam? Eles enviavam essa lista tríplice e o presidente da República sempre empossava o candidato que encabeçava a lista tríplice, aquele que tinha tido mais votos na comunidade acadêmica, né? Respeitava o desejo da comunidade. Mas o Bolsonaro não fez isso, tá? Então, milhões de problemas com várias universidades no Brasil
que tiveram reitores que sequer estavam na lista tríplice, tá? Que sequer estavam na lista tríplice. Eram outras pessoas que foram ali, não vamos querer nenhum, nem esse, nem outro, vai ser esse aqui. Tá? Não só nas universidades, mas em outras instituições federais, em várias instituições federais de ensino superior também tem acontecido isso, e escolas técnicas, muito, né? Com essa desculpa, inclusive, de que os militares, e muitos desses militares, seriam melhores gestores do que os civis. Privilégio de incentivo à ciência aplicada, voltada à tecnologia e inovação. Sim, os recursos, né? Privilegiando o incentivo à ciência aplicada. Então, as ciências humanas sofreram muito na gestão do Bolsonaro. Laicidade e pluralidade de ideias são colocadas em xeque, por várias razões que a gente viu. Bom, para começar, a gente tem um ministro que é um pastor evangélico, né? Efeitos da pandemia: 5,1 milhões de crianças e adolescentes em situação de exclusão escolar hoje. E também, além de estar fora da escola, né, a gente tem outro problema, que é a proteção alimentar, né? Porque essas crianças fora da escola, elas estão deixando de comer, porque não tem merenda, tá? Isso em nenhum país do mundo aconteceu. Quer dizer, nenhum país do mundo, eu não sei, se a gente comparar com a África, pode ser que tenha acontecido também. Mas entre os países civilizados, comparáveis ao Brasil, né, a gente continuou, as crianças que dependiam de merenda continuaram recebendo a merenda escolar, mesmo não indo à escola, né? Porque uma coisa não tem a ver com a outra, tá? Então, gente, desafios para 2021, 2022. A gente já está em 2022, né? 21 para 2022, tá? Discutir de forma democrática um novo PNE para ser implementado em 2024 com responsabilidade financeira e compromisso de monitoramento. Só que para monitorar, a gente tem que ter pesquisa, a gente tem que ter censo, a gente precisa ter dados, até para monitorar o plano, né? Mas, gente, ninguém está falando nesse plano. O plano vai terminar em 2024, tá? As metas estão aí, ao Deus dará. A gente não conseguiu, a gente está muito longe de atingir as metas. A gente já estava ruim antes. Com esses novos cortes que se intensificaram com o Bolsonaro, e ainda mais com a crise da pandemia, com a crise hídrica e inflação terrível que a gente está vivendo, né? Então, eu acho que a gente precisa começar a pensar num novo manifesto para reverter o golpe, né? O golpe realmente que a educação sofreu nesses últimos anos, né? Retomar o censo, fundamental, né? Tem que aplicar dinheiro, investir dinheiro nas equipes do IBGE para fazer um censo com qualidade, inclusive fazer censo em situação de pandemia, né? Aumento do déficit na educação requer aumento de investimento acima do previsto. Isso é muito importante, gente, porque, olha só, se a gente comparar o Brasil com outros países, pode ser que alguma pessoa diga para vocês escutem na boca de algum político, que, comparativamente, em relação a outros países, o Brasil investe até mais, uma porcentagem até maior do PIB para a educação. Isso é verdade? É verdade, tá? Aí você pensa, mas então por que a situação da educação brasileira é tão miserável, né? E aí isso leva àquela narrativa, aquele discurso que o Fernando Henrique usava, que é o seguinte: não falta dinheiro para a educação, o que falta é boa gestão. Ou seja, a tese de que o dinheiro seria destinado à educação
e por um problema de gestão que o Bolsonaro está tentando resolver com os militares, né? Falou assim, não, problema, vamos tirar os civis e botar militares nas reitorias, que aí vai dar tudo certo, né? Mas o problema não é esse, né? A gente tem dois problemas. A gente tem problema de gestão? Temos também, tá? Na verdade, o dinheiro para a educação é pouco e o pouco que tem é mal gerido. A gente tem os dois problemas ao mesmo tempo, tá? Mas como é que a gente explica que um outro país que tenha, por exemplo, um desempenho muito maior nessas avaliações internacionais, no PISA, por exemplo, né, invista uma porcentagem de PIB tão menor do que a gente e tenha mais sucesso? A explicação é muito simples, tá? A gente tem que pensar em termos de status quo. Eu já falei isso para vocês, é um trabalho de umas economistas de um grupo de pesquisa que tem de educação na Faculdade de Economia da PUC, que é muito legal. E elas fazem uma análise dizendo o seguinte, que se a gente mantiver em torno de 4% do PIB, 5% no máximo, e aí contando também dinheiro que vai para a iniciativa privada, né? Mas se a gente pegar só o dinheiro que vai para o setor público, para a rede pública da educação, eu acho que não chega a dar mais do que 4% no máximo do PIB, tá? Só que o que acontece? Esses 4%, eles são suficientes, digamos assim, para manter o mesmo grau de cobertura. Vocês já sabem isso, já não estou mais falando grego, né? Cobertura é o quê? A mesma quantidade de acesso de crianças naquele nível de ensino, naquela etapa de ensino, a mesma cobertura e a mesma qualidade. Só que, se eu comparo com esse mesmo outro país, o que a gente vai ver? Que esse país ele pode investir pouco porque ele só precisa manter o que ele tem. E ele já tem universalização do acesso à educação em todas as etapas de ensino, tá? E ele já tem qualidade, então ele só precisa manter. A gente, como tem um déficit, tá? Para a gente superar o déficit, se a gente continuar mantendo o mesmo nível de investimento, a gente não vai superar o déficit. A gente vai ficar sempre assim. Considerando que a nossa população cresce mais do que as populações dos países centrais, a gente vai, ao contrário, acumulando déficit. Considerando que a gente está vivendo crise econômica muito, muito grave e prolongada, desde 2015, a gente já está em 2021, né? Então, aquela conta que a gente fez em 2001, né, que era necessário em 2001 que o PIB fosse elevado, o investimento, a 10% em 2001, e que isso foi adiado para 2023, que é a meta 20 do Plano Nacional de Educação, né, que foi escalonando até 2020, mas, na verdade, o que aconteceu? A gente caminhou para trás por conta dessas crises todas, né? Porque o governo prefere investir em Auxílio Brasil do que em educação, por exemplo, prefere pagar juros dos juros do que investir em educação. Então, a gente vai precisar, sei lá, quanto deve estar em torno de 20% do PIB, né? Para poder chegar num nível normal, digamos assim, né? Conseguir universalizar o acesso, melhorar em quantidade e em qualidade também, melhorar o salário dos professores, melhorar a carreira dos professores, a condição de trabalho, dedicação exclusiva para os professores, enfim, tem 500 mil coisas para a gente melhorar, né? A estrutura, os equipamentos escolares, tudo isso. Então, gente, como é que eu vou fechar aqui para vocês? Olha, de olho nas eleições, né? Estudar os programas para a pasta de educação dos candidatos à presidência em 2022, né? Em 2022, essa disciplina, eu vou fazer isso. Assim que os presidenciáveis lançarem os seus programas,
eu quero trazer aqui para a nossa disciplina para a gente estudar esses programas e vocês vão ficar impressionados como esses programas não têm nenhuma previsão de onde vai sair os recursos para atingir metas incríveis. Eles adoram prometer, né? Então, é aquilo que a gente tem falado aqui da diferença entre discurso proclamado, né, e discurso real, aquilo que se diz que vai fazer e aquilo que realmente se concretiza. A diferença entre uma coisa e outra, quem é que faz a diferença? É o investimento, é o financiamento da educação que a gente não tem, né? Então, a gente tem o compromisso de voltar bem, de votar bem, né, e sobreviver até lá, até 2022, né? É o que eu posso dizer para vocês, porque o negócio está gravíssimo. Então, aqui, olha, eu até acho que, não sei se foi o Gilson que perguntou, não, foi o Vitor que perguntou. A pergunta, gente, para essa última questão, ela está mais voltada para a questão do Fundeb, mas quem quiser mudar a pergunta, pode fazer uma outra pergunta, a pessoa mesma ou responde a pergunta que tem, e aí esse texto aqui é mais adequado, esse texto do Nicholas Davis sobre o Fundeb, onde ele avalia o número de matrículas e escolas na educação básica, e aí chega à conclusão com a Alzira Batalha Alcântara, que o que está acontecendo na educação básica é uma diminuição da relação entre matrículas da escola pública para a educação básica, está diminuindo o número de matrículas na educação básica da rede pública e aumentando o número de matrículas da rede privada na educação básica. Tá? Então, as pessoas, a escola básica pública está ficando tão fraca, né? Por anos e anos de expansão precarizada, né, e falta de recursos por uma sucessão de coisas que a gente tem visto, né, e é um projeto contínuo, isso não é um projeto de governo, é um projeto de Estado, tem sido um projeto de Estado, porque são vários governos sucessivamente fazendo a mesma coisa, tá? Então, a gente tem, toda vez que a gente tem a precarização da escola pública, né, a gente tem um campo de possibilidade para a iniciativa privada crescer. E é isso que está acontecendo na educação básica e no ensino superior, forte, tá? Mas depois eu fiquei pensando assim que, enfim, não sei se essa questão não tem muito a ver com as coisas que a gente trabalhou aqui nessa aula hoje. Então, quem quiser pode fabricar, construir uma outra questão e responder. E até um exercício bem legal, que eu antigamente sempre fazia isso. Todas as questões eram assim. Era o próprio aluno que construía a questão. Acho que é um exercício legal, tá? E aqui esse texto que está disponível no Le Monde Diplomatique, está na internet também, vocês podem ver, que é o texto da Alessandra Pelanda, que diz que a crise da educação só termina se o governo Bolsonaro for impedido. Mas está difícil também dele ser impedido, né? E aqui a gente tem o site da Auditoria Cidadã da Dívida também, que é um lugar legal de vocês acompanharem essa questão, quem gosta de orçamento. Tá, gente? Então, agora ficou todo mundo caladinho, eu falei feito uma metralhadora. Quem quer perguntar alguma coisa? E essa é a nossa última matéria, assim, né? Aí, semana que vem, a gente tem... Deixa eu ver o que está planejado aqui. Educação no governo Lula, encerramento, avaliação, entrega das notas hoje, que eu tinha pensado, gente, não vai dar para entregar as notas. Tem que entregar as notas de quem já tem, eu já tenho, né? Já tem. Agora, a gente se encontra semana que vem, então, dia 22. Eu vou entregar as notas, então, dia 22, né? Tem gente que já tem nota, Gilson já tem nota, Júlia, Ramana e Yasmin. São só
Só vocês que já cumpriram as 3 tarefas. Os outros todos estão devendo, tá? Então, gente, acho que vai ter um monte de trabalho para corrigir. Fala, Lília, pode falar. Professora, eu mandei os 3 para a senhora, os 3 trabalhos. A A senhora corrigiu e devolveu. foi? Qual foi o terceiro? Ah, não, mas olha só, o terceiro, você refez o primeiro. Entendeu? Não, professora. O Não, eu vou primeiro ver foi. aqui, vou ver. Tá bom. Eu fiz Então, eu vou ver aqui e vou mandar para a senhora. Eu fiz os 3. Tá, então me manda. Então, gente, fica ligado, falem para as pessoas, eu vou botar no WhatsApp os que eu tenho, porque aí, é claro, acontece, por exemplo, da Lília, eu confundi com a Lisa em algum momento, não foi? Eu dei não foi, Lília? Eu mandei para você um trabalho Foi que era um em da Lília. um em antropologia e um em POEB. Pois é, 2 vezes, né? Então, a gente faz confusão, e é para isso mesmo que a gente tem essa disciplina, esse encontro, para resolver essas confusões, tá? E aí, lembrando que a verificação suplementar é para os estudantes que tiverem atingido nas avaliações anteriores a média parcial entre 4 e 5,9, tá? Então, por exemplo, uma pessoa que só tem 2 notas, dividindo por 3, pode dar menos de 4, entendeu? Pode acontecer. E aí já não tem direito à verificação suplementar. E aí eu tenho que ver, porque o calendário vai até o dia 25, né? Então, não sei até quando que eu posso lançar as notas. Dia 25 de setembro acaba o semestre. Aí eu não sei se eu vou ter um prazo maior para lançar as notas. Aí tudo bem, a gente vai vendo. Agora, fica quem deixou para o finalzinho fica assim sem margem de manobra, né? De refazer, porque aí eu já vou estar de férias, entendeu? Então, falar para os colegas se animarem a escrever, porque tem muita gente que está indo super bem, mas que só tem 2 notas. Pode ser engano meu, também pode ser, né? Mas aí, quem acha que já terminou e não terminou, tentar me procurar para a gente dar uma olhada nisso, tá bom? Para verificar direitinho, para não ter problema. Agora, tem muita gente que está inscrita e que nunca apareceu, né? É isso mesmo, né, gente? Essas pessoas estão assistindo as outras aulas, tipo a Tatiana, a Késia, a Keren, a Mila, a Mariana, a Maria Maiara, a Luciane Ramos. O Lucas aparece aqui, mas não apresentou nenhum trabalho, mas aparece, a gente conhece o Lucas. A Júlia Azeredo também aparece, a Isabela não aparece, a Esther nunca apareceu, a Dijane apareceu, depois sumiu. A Débora nunca viu. O Cauã aparece, mas não faz trabalho. A Andy nunca vi. E a Ana Carolina também nunca vi. Então, não sei. Se vocês conhecem alguma dessas pessoas, eu vou tentar botar também, porque a gente daqui a pouco está terminando. E aí, como é que eu vou dar nota? Tá, gente? Então, é isso. Alguma pergunta sobre a aula de hoje, o tema que a gente trabalhou? Querem fazer algum comentário? Alguma dúvida? Tudo bem? Estão cansados já, né, gente? É muita coisa, né? Olha só, vocês vêm, então, na semana que vem? Tudo bem, professora. Acho que a aula deu bastante detalhe. Obrigada, Gilson. Obrigada. Olha, eu quero dizer para vocês o seguinte: se vocês não vierem semana que vem, eu gostei muito de dar aula para vocês. Adorei a disposição de vocês de refazer os trabalhos. Foi, assim, uma turma que eu fiquei, assim, achei encantada mesmo. Sabe, os que apresentaram trabalhos, né? Lília cresceu muito, Gilson já tinha uma escrita muito boa, mas também acho que teve crescimento. Ramana nem se fala, e vários outros também, né?
Então, assim, eu acho que vocês estudaram muito nessa disciplina. Aí queria saber um pouquinho de vocês, se vocês gostaram, se vocês têm sugestões também, ou a gente faz isso na semana que vem. Ou vocês já encerram por aqui? Porque vocês já estão praticamente, né? Querem comentar alguma coisa? Deixamos para a semana que vem. A gente faz um encontrozinho. Que bom, Gilson. Gostei demais também. Eu queria ver sua carinha de verdade falando uma hora. Você pode aparecer um pouquinho, Gilson? Não pode. Tudo bem. Ah, que bom, Gilson, que bom. Eu achei muito legal a gente fazer as duas disciplinas juntas. Eu não sei se vocês gostaram disso, mas achei tão bacana poder articular uma coisa com a outra. Achei bem legal também. E eu fiquei assim, na minha avaliação do pouco que vocês falam em aula, mas também não é tão pouco assim, e do que vocês trouxeram nos trabalhos, vocês não copiaram, enfrentaram mesmo o desafio de escrever autoralmente. Isso é uma coisa que é valiosíssima, gente. Isso tem um valor imenso, imenso, imenso. É o único jeito da gente crescer, sabe? E vocês foram muito valentes de fazer isso. Acho que a gente criou uma relação gostosa, né, de confiança, que vocês não ficaram com medo de mim, apesar de eu marcar o texto de vocês todo vermelho, com um monte de coisa, vocês continuavam escrevendo. Então, acho isso muito legal e vocês puderam crescer muito. E mais do que isso, eu noto que vocês estão operando os conceitos, sabe? Coisas muito. Essa matéria, gente, as duas matérias são muito complexas, muito densas, né? A antropologia é mais gostosa, digamos assim, né? Essa é meio triste, porque só tem notícia triste, e tem muito dado, né? Tem muita questão de política, de economia. Então, é uma disciplina muito densa, muito difícil. E eu acho que, apesar disso, eu vejo vocês operando com os conceitos, sabe? Usando, comparando com outras situações e coisas bem difíceis. Eu acho que a gente avançou bastante. Então, queria dar o parabéns para vocês. Tá bom, gente? E aí, se a gente se puder se encontrar na semana que vem, a gente vê o que a gente conversa mais um pouquinho. E convido vocês, então, quem quiser participar dessa ideia que eu tive, né? De fazer um videozinho pequenininho, sei lá, uns poucos minutos, assim, ler mais ou menos aquilo que vocês apresentaram, que vocês fizeram para o PNE, para a gente tentar fazer uns videozinhos e botar no canal, uma playlist com todos os, tentar ir preenchendo, entendeu? Fazer os 20. Ia ser bem legal mesmo. Tá? Vamos botar uma pilha aí para o pessoal fazer. Agora ninguém vai conseguir fazer nada, porque já está todo mundo cheio de trabalho para fazer, tá? Então, beleza, gente. Beijo grande para vocês. Parabéns, vocês são muito estudiosos, tá? Beijinhos. Adorei. Tchau. Boa tarde. Tchau, Romana. Tchau, Lília. Tchau, Nai. Boa tarde.